Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, qualquer pessoa que frequenta a igreja ou que tem contatos com religiosos, seja católico, evangélico ou qualquer denominação, certamente já ouviu a expressão Hosana nas alturas. Afinal, quem é Hosana? Ou o que é Hosana? É uma pessoa ou apenas uma saudação? Se for apenas uma saudação, e então por que somente algumas igrejas o fazem e por que não todas? Talvez você conheça esta frase encontrada na Bíblia, ou se lembra de tê-la ouvido, ou a tenha cantado em um canto de adoração. Porém, é muito importante que sejamos sabedores de algumas frases e palavras que citamos em nossas orações, para não estarmos empregando o que é errado na hora das nossas petições ao Senhor Deus. Esta expressão Hosana nas alturas, encontrada em alguns textos da Bíblia, é muito frequente e nos faz questionar o seu verdadeiro significado. Essa expressão Hosana nas alturas é uma poderosa declaração de louvor e de necessidade de salvação e de uma honra que sabemos ser reservada somente a Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, as multidões que iam adiante dele o seguiram e gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Neste episódio, toda a cidade se agitou e alguns perguntavam: quem é este? As multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O que está em Mateus capítulo 21, do versículo 9 ao 11. Dá até para imaginar como deve ter sido ver Jesus entrando em Jerusalém como um rei legítimo, enquanto recebia a glória e a adoração que somente ele era digno. Essa expressão dita na frase Hosana nas alturas significa mais do que louvor, é adoração. A própria palavra significa salve-nos. É usada como um clamor por socorro, salvação e liberdade. Vamos analisar mais profundamente o que está acontecendo nesta passagem e neste momento crucial da vida e o ministério de Jesus. Hosana é uma palavra única de origem hebraica, encontrada apenas em alguns versículos da Bíblia. Os evangelhos de Marcos e João incluem essa palavra, pois recontam o mesmo relato encontrado no Evangelho de Mateus sobre Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumento. No livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 8 ao 10, vemos: muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, enquanto outras espalhavam ramos que havia cortado nos campos. Os que iam à frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Bendito o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Já no livro de João, capítulo 12, do versículo 12 e 13, encontramos: no dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, ouvindo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Essa palavra é encontrada também no Antigo Testamento, especificamente no Salmo 118, versículo 25, que diz assim: Senhor, salva-nos, Senhor, e até concede-nos sucesso. Quando consideramos o uso desta palavra tanto no Antigo como no Novo Testamento e nas línguas grega e hebraica e para todos os segmentos religiosos atuais, seja católico, evangélico ou outro segmento que o profere, fica claro que ele não é apenas uma forma de louvor, não. Hosana significa salve-nos, é uma oração, um pedido de ajuda, uma declaração da necessidade de salvação e um pedido de liberdade. Assim como o salmista a usou, encontramos o mesmo significado, salve-nos, quando foi usada pelos judeus
quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Os judeus também certamente precisavam de uma salvação, que somente o seu tão esperado Messias poderia proporcionar. E Jesus, que foi enviado para salvar a humanidade pela morte na cruz, era verdadeiramente digno de tal louvor. Por favor, meus irmãos, para não confundir a expressão Hosana nas alturas com a palavra Aleluia. Embora a palavra Hosana às vezes seja erroneamente entendida como sinônimo de Aleluia, as duas têm significado muito distintos. Aleluia significa louvar a Deus. Hosana é mais do que uma forma de louvor, é também um tipo de clamor específico pela ajuda salvadora de Jesus. Porque os judeus empregaram essa frase quando Jesus, montado em um jumentinho, entrava em Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, é o centro do mundo, mas esse entendimento fica para outro estudo que podemos fazer depois. No início do capítulo, onde este versículo se encontra, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e que sua morte e ressurreição estavam se aproximando. Pouco antes, Jesus predisse sua morte pela terceira vez, como está em Mateus capítulo 20, versículo 18. Este versículo é encontrado na narrativa de um momento crucial no ministério terreno de Jesus. E o cumprimento da profecia encontrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9, de que o rei viria montado em um jumento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma solidificação da identidade messiânica de Jesus. Antes que alguém possa perguntar, entrada triunfal montado em um jumentinho e não em uma carruagem, rodeado de serviçais. Meus irmãos, a multidão pode ter se antecipado que Jesus lideraria uma revolta contra a opressão romana, mas essa nunca foi a intenção de Jesus, nem o motivo pelo qual o Pai o enviou. Em vez disso, Jesus morreria uma morte humilde e brutal na cruz, pagando o preço pela humanidade, uma dívida que ele carregou para que fôssemos livres da morte e perdoados de nossos pecados. Então, por que essas mesmas pessoas se voltam contra Jesus? Em Mateus capítulo 21, os judeus gritavam, Hosana nas alturas, e em Mateus 27, versículo 22. E esses mesmos judeus, então, do tribunal de Pilatos, gritando, crucifica-o. Vai entender como as coisas mudaram tão drasticamente. Essa multidão que gritavam, Hosana a Jesus, que exigia que ele fosse crucificado, mesmo sem entender. Aconteceria a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus e a razão pelo qual ele veio à terra. Foi assim que ele pagaria a dívida e salvaria a humanidade. As pessoas se voltaram contra Jesus por razões que parecem desconhecidas para nós. Mas o que sabemos com certeza é que tudo isso fazia parte do bom e perfeito plano de redenção de Deus. Ele enviou o seu único filho para ser o Salvador do mundo, e isso significava que ele morreria na cruz para tornar a salvação disponível a todos que aceitassem esse presente, que somente Jesus poderia dar. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.